A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Fabrício Leandro. Sou do Ministério IPGA, Igreja Pentecostal Gerando Avivamento. E vim aqui hoje dar o meu testemunho no canal Semeando Vida. Falar aquilo que Deus fez na minha vida, no meu ministério e o que está fazendo. E sobre as promessas de Deus, do que Ele ainda vai fazer na nossa vida, na minha família. Eu quero começar aqui falando para os irmãos a minha infância. Eu sou natural ali do Pernambuco, nasci numa cidade com o nome de Palmares e me criei em Joaquim Nabuco, uma cidadezinha simples, humilde, do estado do Pernambuco. E a minha mãe contou um testemunho muito forte que eu guardo. Nunca contei esse testemunho na igreja, eu acho que pouquíssima vez, eu acho que uma vez só eu contei e já quero contar aqui para vocês. Foi quando criança. Eu sofri com a enfermidade que faltava o ar. Eu ficava com falta de ar e naquela época a medicina bem precária mesmo, o lugarzinho onde nós morávamos. E a minha mãe, ela não sabia ali, fazia aqueles remédios caseiros, tudo, e corria para o hospital, dava inalação, depois voltava de novo aquela falta de ar. E ali eu ficava totalmente esmurecido, apagava, ali tinha hora que eu apagava, desmaiava e faltava o ar praticamente, literalmente. E nesse momento a minha mãe começou a correr pelos médicos e até que um médico passou um remédio e na época meus pais falaram que era muito caro esse remédio, era um spray, ele era colocado dentro do quarto quando eu ia dormir, além de outros medicamentos que eu tomava durante o dia, mas especificamente esse, que era para deixar o quarto como se fosse um ar-condicionado, para facilitar a minha respiração. E era muito caro, e meus pais não tinham muitas condições naquela época de comprar esse medicamento. E eu lembro que quando acabava, ele ficava ali apelando para comprar mais um medicamento desse. E um certo dia, mesmo dando esses remédios, esses medicamentos, faltou o ar de novo em mim. E quando faltou aquele ar, eu desmaiei, fiquei totalmente ali apagado. E minha mãe desesperada, ali com eu praticamente morto no colo dela. Aí mandou chamar o meu tio na época era presbítero, hoje é pastor José Jerônimo, e mandou chamar ele, que ele é um homem muito usado por Deus. Deus concedeu a ele um dom de cura e chamou ele na hora. E quando ele chegou ali em casa, ele olhou minha situação ali, totalmente morto ali, apagado, e a primeira pergunta que ele fez para minha mãe foi: olha, ele é uma criança, se Deus levar, ele vai para o céu, que é uma criança, ele não tem pecado. Agora, e você? A minha mãe se encontrava afastada dos caminhos do Senhor. Minha mãe tinha se afastado e ele fez a pergunta para ela: você quer voltar para Jesus hoje? E é claro que diante da situação que ela estava ali no momento, vendo seu filho morto ali no colo, ela decidiu que sim, que queria retornar para os caminhos do Senhor. Ele orou por ela e orou por mim, repreendeu o espírito da morte ali sobre a minha vida. Eu voltei, fiquei bom ali naquela mesma hora, depois da oração. E ele fez um ato profético ali para minha mãe e disse: olha, se você crê que Deus acabou de curar o seu filho agora, se você acredita nisso, pega todos os medicamentos que ele estava tomando e não é para dar mais medicamento para ele. E ela acreditou na cura, no milagre ali na minha vida, pegou todos os medicamentos, principalmente aquele medicamento caro que meu pai tinha comprado, que era aquele spray, colocou tudo dentro de uma sacola e jogou fora, com ato de fé, crendo na cura, no meu milagre. Meu pai, ele trabalhava em um engenho e ele só vinha para casa no final de semana. E quando ele chegou no final de semana, ele perguntou como é que eu estava bem, e ele perguntou se estava dando os remédios certinho para mim. E aí minha mãe, com a fé, contou para ele: não vai precisar dar mais remédio para o Fabrício, porque Jesus curou ele.
e eu joguei todos os remédios fora. E ele, naquela ignorância, o meu pai na época era devoto do Padre Cícero Juazeiro, vinha ali de uma família totalmente devoto, católico, do Ceará, ali do Juazeiro do Norte. E meu pai, ele acreditava em Deus, mas assim, ele muito ignorante. E ele, vendo aquela situação, ele muito materialista, ele pensou, olha, como você joga os medicamentos que os médicos passou. Aí ele falou, a minha mãe falou para ele, Chico, Deus curou o Fabrício está curado, não vai precisar mais tomar remédio. E ele olhou para ela e disse assim, se meu filho morrer, vai ser 2 caixão, o dele e o seu, que eu também vou te matar. Foi isso que ele falou para ela. E aí na segunda-feira ele foi trabalhar e na segunda-feira estava tendo uma conferência, um congresso numa igreja lá. E a igreja era muito longe, era um povoado que tinha muito distante da cidade, um povoadozinho, e estava tendo festa essa igreja lá. Já fazia uns 4 dias de festa. E na segunda-feira ia ser o encerramento. E na segunda-feira meu pai foi trabalhar e à tarde a minha mãe se programou para participar da parte da tarde e já ficar para o culto da noite, que ia ter à tarde o ciclo de oração e já ia ficar à noite para o culto, para o encerramento da festa. Pregadores de outras cidades, cantores, uma festa muito linda que estava tendo lá na época. E minha mãe se arrumou, tudinho, fez as coisas de casa, e quando ela estava se arrumando, eu apaguei de novo. Comecei com aquela falta de ar, faltando ar, e apaguei. E ali ela ficou desesperada na hora, o meu tio não estava, ninguém estava, e ela ali, e ela fez uma oração dentro de casa, e ela disse assim, Senhor, eu acreditei, Pai, que o Senhor curou meu filho. E eu não aceito, Pai, o espírito da morte, não aceito seta nenhuma mais vir tirar o fôlego do meu filho. O Senhor deu a vida de volta para o meu filho. E queira Satanás ou não, eu vou para o culto hoje. Eu vou adorar o Senhor. E pegou eu ali, colocou eu no colo, apagado. E quando ela foi saindo de casa, ia passando uns irmãos de carro, que era muito longe, ela ia de a pé. Eram umas meia hora andando. E ia passando uns irmãos de carro e falou, irmanita, a senhora está indo para o culto? Ela falou, sim, entra aqui, que eu vou dar uma carona para a irmã. E ali a minha mãe entrou naquele carro, foi, e minha mãe ficou ali pedindo o culto inteiro, e eu apagado ali. As pessoas pensando que eu estava dormindo, mas não. Eu tinha apagado literalmente ela ali, angustiada, e aquele culto ali, ela pediu oração, e os irmãos falaram que ia estar orando, e começou a pregação, o pregador pregou, e no final da pregação, o pregador disse, eu quero que venha aqui na frente, quem não é batizado com o Espírito Santo, que eu vou orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E ali minha mãe foi lá na frente comigo no colo, só que a minha mãe, ela não era batizada com o Espírito Santo, só que a minha mãe ela não foi lá buscar o batismo com o Espírito Santo. A minha mãe foi buscar por mim, que eu estava ali apagado no colo dela, e com aquela falta de ar que tinha voltado novamente. Quando minha mãe chegou lá na frente, os pastores orando, clamando, para Jesus batizar, e ela ali agarrado comigo, pedindo a cura, falando, Senhor, eu acreditei na cura, Pai, eu não aceito essa situação. Ela clamando ali, ela disse que só viu como um flash de luz acendeu na cabeça dela, e ela não viu mais nada, começou a falar em línguas estranhas. Jesus batizou ela com o Espírito Santo, e ela não viu mais nada, e falando em língua, aquela glória, aquele mover. E depois, quando foi acalmando, foi passando ali um tempo, foi que ela veio cair em si, cadê o Fabrício? Quando ela procurou, eu já estava correndo dentro da igreja, já tinha pegado um pacote de bolacha da mão da criança lá, já tinha comido a bolacha da criança, e de lá para cá, irmão, nunca mais eu sofri com falta de ar. Nunca mais. Graças a Deus, pelo ato de fé da minha mãe, que Deus abençoe grandemente, meu pai. Hoje, meu pai está firme na presença do Senhor, entregou a vida dele para Jesus. Quantos livramentos Deus deu na vida dele. Um que ele me contou uma vez, meu pai, quando não era crente, meu pai toda a vida mexeu com comércio, com bar. E o Espírito Santo faz me lembrar agora, e um certo dia, por cerca de inveja de dono de bar,
tinha inveja do bar dele, porque o bar dele era mais movimentado. E esse outro dono do bar, com inveja, contratou um pistoleiro. E quem é do Nordeste sabe, quem é do Norte sabe que tem muito isso. Naquela época, principalmente, tinha muito isso, negócio de pistoleiro. E esse outro dono do bar contratou um pistoleiro para matar o meu pai. E o meu pai ficou sabendo disso. Meu pai toda a vida nunca teve medo de ninguém, de ameaça, de nada. E meu pai, ele fechava o bar antes, ele fechava 9h30, 10 horas da noite. E depois dessas ameaças, ele passou a fechar mais tarde, para provar que ele não tinha medo. Só que meu pai, ele se achava que ele estava seguro no que ele tinha, nas armas que ele tinha, ou na força do braço dele. Mas não. Todos os dias, meu pai fechava meia-noite, saía do bar ali, ainda dava uma volta na praça da cidade, armado, e aquele pistoleiro perseguindo ele. E ele, antes de ir para casa, ele dava uma volta na praça com a arma e ia para casa. Só que quando ele chegava em casa, ele escutava lá do quarto: graças a Deus, te agradeço, Senhor. Ele chegou, estava a minha mãe e a minha avó de joelho, orando pelo meu pai. E às vezes eu acho que na época ele pensava que era por causa da força do braço, das armas, não. Mas quando ele chegava, ele escutava isso. E ele veio guardando isso. E depois de 28 anos, 30 anos, esse convite batendo na porta dele para ele aceitar Jesus. Minha mãe crente, minha mãe firme na igreja. E minha mãe ficava muito triste, porque trabalhando com meu pai, servindo bebida para as pessoas, ela crente, às vezes dia de Santa Ceia mesmo, servia a bebida para o povo, à noite estava ali tomando Santa Ceia, e isso ela sofria muito. E quase 30 anos, minha mãe sofrendo com isso, passando essa dificuldade, mas nunca deixou de orar, sempre ali atenta, sempre ali com sabedoria, agindo com sabedoria, orando, ali do lado dele, ajudando, apoiando. E graças a Deus, um dia ele, já aqui em São Paulo, a gente viemos morar aqui em São Paulo, e já aqui em São Paulo, ele fechou o comércio dele, não contou nada para ninguém. Aí depois ele contou que no dia que ele fechou a padaria, ele tinha uma padaria aqui em São Paulo, ele abria essa padaria 4 horas da manhã, e ele fechou a padaria e ele disse assim, ele aceitou o convite para ir para a igreja com a gente, e ele fechou a padaria e disse, sozinho ali no coração dele, sem ninguém saber, ele disse: Jesus, amanhã, 4 horas da manhã, vai abrir essa padaria um crente que sou eu. E naquele dia ele saiu dali decidido. E quando acabou o culto, ali no final do culto, a pregação, o pastor dando os avisos, e ele agoniado, ele chamou um amigo dele para ir com ele, e ele falou: você vai aceitar Jesus? O amigo dele disse: não. Aí ele falou: então eu vou ir. E ele esperando ali, o pastor fazer o convite, e ele ficava ali, o pastor dando os avisos, avisando o culto da semana, tudo, e ele ali: como é que pode? Será que não vai fazer um aviso só porque hoje eu vim para querer aceitar Jesus? E já no finalzinho, a igreja de pé, quando o pastor falou: vamos ficar de pé para orar, mas antes de orar eu quero saber onde é que tem uma pessoa para Jesus. Ele já saiu ali rápido no corredor, quando o pessoal viu, porque muitos anos, minha mãe chorando, pedindo oração por ele, a igreja toda se alegrou pelo irmão Francisco. Hoje está salvo em Cristo Jesus, aceitou Jesus, está aí fazendo a obra, cooperando na igreja. Aleluia, glória a Deus. Agora aqui, abrindo um parênteses aqui, pastores, serve para nós o quanto é importante fazer o convite. Porque às vezes a gente vai para cultos, e eu mesmo já participei de alguns cultos, que às vezes dá anúncio, avisa uma coisa, avisa outra e acaba esquecendo de fazer um aviso. E eu fico imaginando com essa experiência que eu tive do meu pai, se naquele dia o pastor não tivesse feito o aviso, ele não teria ido lá na frente aceitar Jesus. Então, muito importante o apelo, o momento do aviso ali. Mas, então, eu abri esse parênteses falando um pouco aí do testemunho desse livramento do meu pai, e eu creio que vai servir para você, quem sabe você, irmã, passa um processo também com seu esposo não é evangélico, seu esposo não é crente, e você tem orado, e Deus aqui me usa para te dizer, nessa noite, Deus vai salvar o teu esposo, a tua casa será salva, através da tua oração, as tuas orações vai estar fazendo efeito.
as tuas orações o anjo tem recolhido e colocado diante do altar do Senhor. E haverá resposta para as tuas orações. E eu profetizo na tua vida, você irá contar o testemunho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Graças a Deus por isso. E ali, irmão, eu cresci no estado do Pernambuco. Antes de vir para cá, para São Paulo, eu cresci ali indo para a igreja. Só que na minha infância ainda, para adolescência, uns 9, 10 anos de idade, eu me afastei com as amizadezinhas ali, tudo. E eu passei um período, uns 2 anos, coisa de adolescente mesmo, mas ali voltei rápido para a igreja. Foi só uma fase mesmo de rebeldia, que eu não queria ir mais para a igreja, tudo. Mas aos 12 anos de idade eu retornei de novo para a igreja. E quando eu retornei, já marquei para ser batizado nas águas. E eu lembro como se fosse hoje. O batismo seria no domingo. E na sexta-feira eu fiz a confissão de fé, na sexta, ia me batizar no domingo. E no sábado a gente viajamos para São Paulo, não deu para mim se batizar. Meu pai tinha marcado já a viagem, tudo, a gente veio embora para cá, para São Paulo, tentar a vida aqui. Não estava fácil lá, estava difícil, e eu não me batizei nas águas. E quando eu cheguei aqui, comecei a fazer amizades com pessoas que não estavam na igreja. Os meus primos, a maioria dos meus primos era tudo do crime. E eu comecei a fazer amizade, comecei a conhecer esse lado. E eu não queria mais ir para a igreja. Comecei a se envolver com essas pessoas. Não me aprofundei muito no crime, mas eu ainda, pouco tempo ainda, comecei a querer conhecer aquela coisa toda. Mas Deus sempre me livrando, sempre minha mãe dava conselho, e eu comecei mais a ir para o lado do futebol, jogava muita bola, se juntava com os meninos ali para jogar bola, mas nunca quis se envolver com droga, essas coisas. Mas eu lembro ainda, fiquei uma semana, comecei uma amizade com os meninos lá, e uma semana eu ainda fiquei no tráfico, ainda traficando ali, vendendo drogas. Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus que Deus me resgatou ainda, eu não tinha nem entrado praticamente, né? Mas estava já se programando para entrar literalmente no crime, mas Deus me resgatou ali com a mão forte, e eu voltei para os caminhos do Senhor. Comecei a minha mocidade na igreja, e ali entrei mesmo para fazer a diferença. Ainda jovem, ainda me destacava pregando. E minha esposa, hoje a pastora Fabiana, a cantora Fabiana Bertoli, ela na época, eu já conhecia ela desde os 12 anos de idade. Quando eu vim para cá, para São Paulo, eu ainda peguei um pouquinho, uns 2, 3 meses ali na Zona Sul, no Brooklyn, na favela do Canão. Foi lá onde conheci a família dela, o pai dela, a mãe, toda a família. E de lá a gente viemos morar na cidade de Tiradentes. E na cidade de Tiradentes, ali, a gente foi se envolvendo com a igreja, depois de eu ter passado essa fase no mundo. E eu se envolvi na igreja de vez, e ela louvava, cantava, e eu pregava. E Deus ia operando ali grandemente. E eu via a chamada de Deus na vida dela. E foi quando, até então, a gente começou, eu na verdade comecei a me interessar por ela, e foi quando pedi para começar a namorar com ela. Tanto que a gente tinha tanto um vínculo de amizade, que quando a gente começou a namorar na época, as pessoas pensavam que nós era primo, que era parente, por causa do vínculo de amizade que a gente tinha, o respeito que eu tinha com os pais dela, tudo, a ida nas casas, tudo. Então a gente começou a namorar. Marcamos o nosso noivado, noivamos, e depois tudo isso no processo de um ano e pouco a 2 anos, e a gente casamos. Eu lembro que quando foi em janeiro, a gente marcou o nosso casamento, no mês de janeiro, que a gente ia casar no final do ano, e a gente não tinha condições nenhuma. Eu estava desempregado na época, jovem, desempregado, ela também desempregada. E a gente marcou o casamento. E os nossos próprios pais mesmo falaram: mas como vocês é maluco, como vocês marcam casamento sem ter nada? Vocês não têm nem onde morar, vocês não têm. E aí eu falei: mas a gente tem fé. A gente tem fé e acredita
que Deus vai agir. A gente deu o nosso passo, a gente marcamos e Deus vai fazer. E nisso Deus começou a operar, Deus começou a fazer grandes coisas. Começamos a ganhar as coisas de dentro de casa, fomos ganhando um fogão, geladeira, armário, cama. Começou pela uma brincadeira com as tias dela, falar, você vai ser nossa madrinha, você vai dar o fogão. Eu dou. E aí nisso foi pegando, já pega aí, irmão, você que tá noivo aí, para casar, hein? Vai pegando a visão aí, tá bom? E aí começou essa brincadeira e com pessoa que não, a casa já estava imobiliada já. E até o vestido da noiva Deus preparou, o bolo, a festa, até então... A festa, voltando aqui, até então a festa nós não ia fazer. Teve uma das madrinhas que falou que ia dar o bolo, só que a festa a gente estava pensando por quê? Por causa das condições, eu comecei, até então eu já tinha começado a trabalhar e fazia pouco tempo, faltava poucos meses, melhor dizendo, para chegar a dezembro, a data do casamento. E eu estava recentemente no emprego e todo o dinheiro que eu estava pegando, comprando algumas coisinhas, aliança, isso. E eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, a gente marca só um jantar, um almoço com a família, com os padrinhos, e para não passar em branco, não vai dar para fazer festa, por causa que já está próximo já, falta um mês e pouco, menos de 2 meses, para a gente casar e o dinheiro os próximos salários que eu vou receber já é para isso, isso e isso. Eu fiz as contas lá e não ia dar mesmo para fazer festa. E um dia no culto de jovem, eu lembro como se fosse hoje, nós estava lá e o pastor Gilson estava pregando, negrão abençoado ali, e ele profetizou. Deus usou ele e disse assim, tem um jovem aqui que marcou casamento, tá para casar e tá precisando de uma quantia para a festa ser completa na vida dele. E Deus manda dizer, conta 30 dias, a partir de hoje, que o milagre vai chegar na tua vida. E eu levantei a mão ali, acreditei naquela profecia, peguei aquela profecia e contei, irmão, dia por dia. Contei e faltando uma semana, a gente esteve em um congresso, em outro bairro, a Fabiana foi convidada para cantar lá, e Deus usou um adolescente na época para falar comigo e disse, ainda essa semana, vou eu fazer um milagre na tua vida. E era justamente a semana que faltava. Eu trabalhava na 25 de março, numa loja, numa bijuteria, e de lá eu largava às 5 horas da tarde dessa loja e saía rápido para entrar em outro emprego, que eu trabalhava até meia-noite. Tudo na correria em prol do casamento. E aos sábados eu estava tirando para correr atrás, resolver as coisas. E a minha patroa me convocou para trabalhar nesse sábado na loja. E o sábado, irmão, lá era muito fraco de movimento. Às vezes passava o dia inteiro, a gente só fabricando algumas bijuterias, não entrava ninguém, porque eu ficava mais na parte de entrega. E ajudava, quando não tinha entrega, eu ajudava as pessoas a fazer as mercadorias, as bijuterias, a fabricação. E o sábado era sossegado, tranquilo, não precisava do entregador lá. E eu não entendia, mas justamente nesse sábado que ela chamou para mim ir lá trabalhar, foi o sábado que completava os 30 dias da profecia. E eu saí, falei para a Fabiana na época, falei para ela, amanhã eu vou trabalhar e amanhã é os 30 dias. E eu creio que Deus está no controle para fazer o milagre. E eu fui trabalhar ali e justamente, irmão, do jeito que eu sabia, passei o dia inteiro na loja. No sábado fechava 1 hora da tarde. Fiquei até meio-dia, não entrou nenhum cliente na loja. Quando foi mais ou menos umas 12h20, chegou uma coreana lá, fez uma compra muito grande, deu 5 caixas, e aí a dona pediu para me entregar no estacionamento para ela. E eu ali, na hora de fechar, eu já saí murmurando, reclamando, sem entender o trabalhar de Deus. E saí reclamando. Fui lá, fiz a entrega. Na hora que eu estou voltando com um carrinho rápido para ir para casa, para ir embora. Aí eu parei num camelô assim rapidinho para comprar uma escova de dente. Ele colocou naquela sacolinha preta, eu amarrei no carrinho e vim vindo, louvando ao Senhor. E de repente, eu vi como um vulto preto assim, passou assim no carrinho. Aí eu olhei para trás, era uma sacola preta.
Só que eu olhei para o carrinho, a minha sacola estava lá amarrada. Não era a minha sacola, que eu pensava que era a minha sacola que tinha caído. E aí eu peguei aquela sacola, voltei, peguei aquela sacola, os pessoal tudo assim, aquela correria, época de final de ano, na 25 de março, vocês sabem como é que é corrido. E eu abri aquela sacola, tinha uma carteira grande dentro da sacola. Quando eu vi aquela carteira, eu fechei rápido de novo aquela sacola e saí andando. E eu lembrei na hora, Senhor, eu creio no milagre, hoje é 30 dias, pai. Eu cheguei lá, ela já estava com a porta já abaixada assim, a metade da loja, era no prédio, no quarto andar. E ela falou, vamos, para me fechar a loja. Eu falei, espera só um minutinho que eu vou aqui no banheiro. Peguei a sacolinha, entrei para dentro do banheiro e orei, agradeci a Deus. Eu falei, Senhor, o que será isso aqui, pai? Abri aquela carteira muito grande e quando eu abri, tinha uma carteira menor dentro da carteira grande. Eu falei, que mistério é esse, pai? Abri aquela menor, aí tinha um cartão bem na frente assim, Jesus te ama. E quando eu abri aquela carteira, tinha um bolinho de nota de 50, irmão. Isso há 19 anos atrás, tinha R$2.900. Há 19 anos atrás, R$2.900. A vontade era de sair correndo da 25 para a cidade de Tiradentes, para a Zona Leste. E ali quando eu peguei, agradeci ao Senhor. Detalhe, tinha um número de telefone dentro. E o nome, era um nome lá em coreano, não lembro o nome direito. E eu falei, na hora minha consciência assim, eu falei, eu vou ligar para esse número para saber, de repente a pessoa perdeu. E eu liguei perguntando, falei o nome da pessoa e eu perguntei, você conhece fulano de tal? E do outro lado falou, não conheço. Aí, mas não tem ninguém aí com esse nome? Não conheço, não tem ninguém com esse nome. Aí eu falei, então, Senhor, obrigado, pai. Eu estou procurando dono para minha benção, a benção é minha. Ô, glória. E eu vim embora, ia fazer uma surpresa quando chegar em casa, na casa na época noiva, né, da Fabiana, mas não aguentei, irmão. De Itaquera, fui no orelhão, não tinha celular na época, fui no orelhão, liguei para Fabiana, falando, contando para ela, e ela disse, tá brincando? Eu falei, sério, pode fazer os convites que vai ter festa. O casamento vai ser completo. E graças a Deus casamos, tivemos a nossa festa e o nome do Senhor foi glorificado. E de lá para cá a gente veio caminhando, fazendo a obra junto, fazendo a obra do Senhor. E Deus foi abençoando a vida dela através do CD e eu ali apoiando tudo. Alguns momentos, teve um momento que eu deixei de fazer conforme aquilo que Deus queria que era para me fazer e saí um pouco ali dentro da igreja, mas sabe aquilo, irmão, desviado dentro da igreja, que tem muita gente assim, tá pregando, tá cantando, mas tá desviado dentro da igreja. E eu pregava, caminhava com ela para os cultos, só que não estava fazendo da forma que Deus queria que era para fazer, entendeu? Tá junto ali e Deus falou comigo. Falou várias e várias vezes, usava pessoas na rua e dizia assim, Deus não quer você trabalhando para o homem, Deus quer você trabalhando para Ele, é focar na obra. Deus deu uma esposa para você andar junto com ela, fazer a obra junto com ela. E eu lembro um dia mesmo, o pastor Ivanildo chegou para mim e disse assim, varão, Deus não quer você preso dentro de igreja, varão. Deus não quer você preso dentro de empresa. Deus quer ver vocês voando, ver vocês fazendo a obra, viajando nas ruas, pregando, cantando. E ele dizia assim, na rua, Deus vai usar vaso para dar casa para vocês, dar carro para vocês, abençoar a vida de vocês. Deus tem para dar para você, não precisa se preocupar. E literalmente, irmão, um tempo que eu fiquei, eu falei, tá bom, vou fazer esse teste com Deus. E ali eu fui, e Deus começou a abençoar, Deus começou a fazer, e não pela minha fé, porque eu sempre falei isso, pela fé dela, porque ela realmente, a fé dela é totalmente bem maior do que a minha fé na época. Eu não tinha a fé que ela tinha, e isso chocava muito, e o diabo se aproveitava, por quê? Porque jugo dividido, jugo desigual não prospera. Então a nossa vida era aquela vida amarrada, aquela vida presa. Por quê? Porque eu era muito materialista, eu se preocupava muito, por causa tinha as crianças, eu queria estar trabalhando tudo. E ela falou, Fabrício, Deus
vai nos abençoar, Deus vai cuidar de nós. E ali a gente fazendo a obra do Senhor, fazendo o ídolo do Senhor, e Deus colocou um empresário para cuidar, para abençoar nossas vidas. E esse empresário, irmão, todo mês ele ligava, passa a conta, pastor, e ele depositava 1.800, às vezes 2.000, às vezes 1.200, às vezes sempre ele depositava uma quantia para a gente. Foi o mesmo empresário que Deus usou ele para, no segundo CD dela, da Glória da Segunda Casa, esse mesmo empresário, Deus tocou no coração dele, ele deu R$8.000 para a gravação do CD dela. No terceiro CD dela, esse empresário deu R$5.000. E Deus colocou, só que eu fui fazer o quê? Esse empresário abençoava e eu trabalhava por conta na época, prestava serviço em construção e eu ia e pegava serviço para poder adquirir mais dinheiro, querer mais dinheiro para fazer mais coisas, e nisso aí as coisas iam travando. Quando eu era automaticamente, irmão, era eu pegar uma obra, pegar um serviço, na mesma hora Deus trancava o coração do empresário do outro lado. E sabe o que acontecia? Eu pegava a obra, às vezes pegava a obra de R$8.000, R$6.000, R$9.000, terminava a obra, ela dizia, cadê o dinheiro? Eu terminava a obra, não via para onde ia o dinheiro acabava, não sabia para onde ia o dinheiro, colocava na ponta do lápis, marcava tudo. Irmão, era um saquetel furado. Por quê? Porque eu estava deixando de fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. Entendeu? E aí o tempo foi passando e Deus também me colocou numa prensa. Um certo dia eu estava orando e eu vi literalmente um ser de branco quando se apareceu para mim, e ele com a espada, aquela espada vermelhante ali, aquela espada, ele encostou em mim assim e disse, vai continuar? Olhou para mim e disse assim, e Deus ia me matar, irmão, se eu continuasse, porque Deus me colocou, ou melhor dizendo, Deus colocou a Fabiana nos meus caminhos, para a gente andar junto, fazer a obra de Deus junto. Só que eu estava atrapalhando o trabalhar de Deus na vida dela, no ministério dela. E ninguém atrapalha, irmão, a chamada de ninguém. E eu não tenho vergonha de falar isso, pelo que Deus está fazendo hoje no nosso ministério e o que Deus já falou que vai falar, não tenho vergonha, porque isso é para você entender que ninguém atrapalha a chamada de ninguém. E ela tinha chamada, ela veio, ela abriu mão de faculdade, abriu mão de empresas, abriu mão de muitas coisas para atender o ídolo do Senhor. E eu até então preocupado no financeiro, não vinha junto com ela. E isso prejudicou muito a nossa vida, por muito tempo. Mas graças a Deus, Deus falou comigo fortemente, Deus teve um tete-a-tete comigo, e dali eu não pude mais dar um passo à frente sem a permissão dele. E eu me converti novamente, reconheci as minhas falhas, os meus erros, voltei novamente para o Senhor, fui humilde para isso, porque infelizmente, irmão, tem muitas pessoas, porque tem um título de presbítero, na época eu era presbítero, porque tem um título de pastor, ele prefere ficar com o título e perder a salvação do que reconhecer os seus pecados, reconhecer os seus erros, reconhecer que está em falta e fazer como Davi. Davi, ele disse, Senhor, se quiser arrancar de mim o trono, pode arrancar o reinado, mas o que eu quero é que o Senhor torne a dar a salvação de volta para mim. Torna a dar a alegria da salvação para mim, Senhor. E foi isso que Davi pediu. E eu caí em si, voltei, e graças a Deus, fizemos uma viagem para Goiás, passamos um tempo lá em Goiás, voltamos para cá de novo para São Paulo, e depois de um tempo, morando ali na cidade de Tiradentes, Deus fez uma promessa que ia nos levar para um lugar de pessoas difíceis, pessoas de coração duro, pessoas de coração obstinados, e a gente até então não entendia. E Deus falou ali com a minha esposa. Essa profecia foi diretamente para ela, falando dessa forma, e passou uma semana, recebemos um convite para vir residir num condomínio
aqui no José Bonifácio, onde a gente tem a nossa igreja hoje. Daqui a pouco eu vou dar o endereço para vocês. E a gente viemos para cá. Viemos para cá agora no mês de agosto, agora 2023, vai fazer 2 anos que nós estamos aqui. A gente viemos aqui em agosto de 2022, o ano passado. Pisamos aqui nessa terra. É um condomínio que tem 480 apartamentos. É literalmente uma cidade aqui. Só criança, tem quase 1000 crianças aqui dentro. E Deus nos trouxe aqui para essa obra, para fazer uma obra aqui dentro. E aqui nós começamos a realizar culto nos lares, fazer culto na quadra, no hall dos blocos. E a gente tem visto Deus fazer milagre aqui neste lugar. Deus salvar através das nossas vidas, Deus libertar vidas aqui, Deus curar, Deus fazer milagre, Deus ressuscitar. Como testemunho mesmo da Bruna, uma pessoa que a gente conheceu essa família. A gente estava aqui já fazendo a obra, tudo, e mandou chamar a gente nessa casa. O irmão da Bruna chamou a gente não conversava com ele, que era o Bruno, não tinha amizade com ele, e mandaram chamar a gente, eu e a minha esposa, a pastora, e a gente foi lá visitar ele, por causa que ele falou que a irmã dele estava enferma, estava internada, e os médicos tinham dado 72 horas de vida para ela. Se 72 horas os aparelhos se ela não voltasse a funcionar, eles iam desligar os aparelhos. Se ela não voltasse a viver, que ela estava literalmente morta só nos aparelhos. E ele, desesperado, chama os pastores lá para orar. Porque aqui era assim, mano. Caiu um endemoniado, chama os pastores, batia na nossa porta. Qualquer coisa que acontecia no condomínio, vai lá chamar os pastores. Vai lá chamar os pastores. Qualquer coisinha, chama a pastora Fabiana. E a gente aqui fazendo a obra. Então, não foi diferente. O Bruno mandou chamar a gente e a minha esposa tirou uma palavra, e eu não lembro o versículo, o texto, mas saiu dizendo que Deus ia recolher a irmã dele, a Bruna, que estava na UTI. E como chegar para uma família e dar a notícia que Deus vai recolher a pessoa. E ali a gente chegamos, fizemos uma oração, minha esposa louvou um hino, e eu deixei uma palavra pastoral ali, falando que Deus estava no controle, que se fosse para Deus levar ela, Deus ia preparar ela, ia guardar, ia levar ela, ou se fosse para Deus curar, Deus ia dar a cura e ia trazer a vida. E até então fizemos a oração final, tudo, e o irmão dela, o Bruno, não se conformou com uma resposta, porque ele queria uma resposta exata. E ele disse: pastor, como assim, pastor? Eu quero uma resposta. O que é que vai acontecer com a minha irmã? Deus vai curar ela ou ela vai morrer? Mas antes da gente falar, ele veio e disse assim: faz o seguinte, pastor, ora para Deus, e se Deus trouxer a vida da minha irmã de volta, eu prometo que eu vou largar todo o corre, todo o crime, toda a minha vida que eu tenho no crime, e vou servir a Jesus pro resto da vida dele e pregar o evangelho. E aquela palavra dele ali mexeu com o meu coração, com o coração da minha esposa, com o coração, tinha uma outra pastora também com a gente. E eu falei: olha, você mexeu, agora essa palavra mexeu com o nosso coração, e eu creio que mexeu no coração de Deus também. Porque da mesma forma que Deus ouviu a oração e viu as lágrimas de Ezequias, e Isaías não tinha saído nem do pátio do palácio, Deus mandou ele voltar lá e profetizar de novo e acrescentar mais 15 anos de vida na vida de Ezequias. Eu falei: da mesma forma Deus vai fazer, por causa dessa sua atitude, por causa da tua alma, que você entregou agora, dizendo que Deus trazer a sua irmã de volta, você vai largar tudo e servir a Ele, Deus vai fazer um milagre na vida dela. E ali nós acreditamos. Eu até então estava trabalhando numa empresa, numa construtora. Eu falei: amanhã eu vou sair cedo da empresa, eu vou pedir para sair cedo e vou visitar ela. A minha esposa foi junto com ele, e lá a gente se encontrou no Hospital Vermelhinho, na Zona Norte. E ali entrei ali para visitar a Bruna. A minha esposa não pôde entrar, por causa que podia entrar só uma pessoa. E ali eu orei por ela, e ela estava com olhos abertos, mas não mexia. O olho não mexia, fazia movimento nenhum. E na hora eu comecei a orar, repreender o espírito da morte da vida da Bruna. E na mesma hora, quando eu repreendi o espírito da morte, ela virou o olho assim para o lado, assim, olhou para mim,
ficou olhando para mim. E ali a mãe dela entrou logo seguida, depois que eu saí. E a mãe dela contemplou, falou que ela mexeu a mão. E os médicos ali falaram mesmo assim, isso é um grande sinal. Pastor, conversou comigo, falou, pastor, só ora. Continua a oração, não para a oração. Porque Deus deu um sinal aqui, isso é um sinal pra gente. Detalhe, a Bruna, só para você entender, a Bruna tinha tido um AVC isquêmico na segunda, a Bruna tinha tido um AVC isquêmico, outro AVC isquêmico na quarta-feira, e na sexta-feira a Bruna tinha infartado, tinha tido um infarto. E ali Deus começou a fazer a obra, a gente começou a redobrar a oração, eu, minha esposa, a igreja, os irmãos que estavam aqui com a gente fazendo a obra, a gente começou a orar, e Deus começou a fazer uma grande cura na vida da Bruna. Foi curando, e só para resumir, quando os médicos pegaram o laudo final, os 3 laudos, os médicos puxou ali. O primeiro, o médico disse assim, olha, chamou a família, reuniu a família e disse assim, ó, o primeiro aqui está falando que ela teve um AVC. O segundo, confirmando que ela teve um outro AVC. Só que o terceiro que a gente tirou agora, não tem explicação. Esse terceiro aqui, eles ainda disseram assim, a gente prega medicina, mas diante desse laudo aqui que tem aqui, essa jovem ela nunca teve AVC nenhum. O cérebro dela está como o cérebro de uma criança. Falou desse jeito. Então a gente viu, através das nossas orações, através da nossa obra aqui nesse condomínio, Deus curou a vida da Bruna. A Bruna foi passar por um catete para ver que ela precisava desentupir uma veia do coração dela. E quando levaram ali no Hospital Beneficência Portuguesa, quando foram preparar ela, tudo que os médicos foram preparar para fazer o catete, fizeram todos os exames que olharam, o médico olhou e disse assim, seu coração está um coração de um menino. Você nunca foi infartado. Quem disse que você foi infartado? Você nunca teve um infarto. Isso aqui, esse laudo aqui, não é isso que está falando. Pelo que a gente está vendo aqui, você nunca foi infartado. E a gente viu Deus fazer um milagre. E hoje a Bruna está aí, firme. O Bruno largou o crime, está firme na igreja, fazendo a obra. E nós continuamos fazendo a obra aqui dentro. E para concluir aqui, para encerrar uma grande obra que Deus está fazendo agora, que faz 3 meses, está um bebezinho, recém-nascido praticamente, 3 meses, completou agora dia 13 de maio, o nosso ministério que Deus nos deu, IPGA, que é a Igreja Pentecostal Gerando Avivamento, e a gente, por fazer os cultos aqui, né? Aí a gente tinha dado uma parada e um certo dia a gente resolveu fazer um culto aqui dentro do nosso apartamento. E esse culto deu o que falar, porque a gente encerrou o culto, era 9h10 da noite, por causa do horário do condomínio, né, que é até às 10 horas. E até então as pessoas ficou questionando, tem um grupo do condomínio, as pessoas ficou falando que o culto foi para mais das 10 da noite, e sendo que não foi isso. E houve um bate-papo, houve umas conversas, e nisso a gente desceu para entender por que as pessoas estavam reclamando sobre esse horário. E nisso que a gente estava conversando, veio o pessoal da liderança do condomínio aqui e chamou eu e a minha esposa, a pastora Fabiana, e chamou a gente. Só que antes, vou dar uma pausa aqui, antes de continuar aqui, para você entender, no domingo, na semana antes do domingo, a gente estava no monte orando, e Deus usou uma pastora lá, ainda tem vaso de Deus na terra. Deus usou essa pastora e olhou para mim e disse assim, você é um pastor. E eu tinha recebido a unção de pastor há uma semana atrás, e ela recebida a unção de missionária, no ministério que a gente estava. E aí ela falou, você é um pastor. Eu falei, sim, amém. E você é missionária, era pela misericórdia do Senhor. E a gente estava com a documentação que a gente ia congregar na sede, a gente ia para a sede. E ali, ela olhou assim e disse assim, quem disse que é para vocês ir para a sede? Ela sem saber de nada. Eu falei, amém. Falou, não é para ir para a sede. Deus não quer você na sede. Tem um povo já para você dirigir, tem uma igreja já te aguardando. Aí, isso, de muitos anos que a gente vem escutando isso, e a gente sempre fugindo
dessa chamada, porque na minha família mesmo, a família da minha esposa é uma família de levita, de cantores. A minha família já é uma família sacerdotal. Tio pastor, primos pastor, irmão pastor. Então, já vem essa chamada de anos na minha vida. E aí ela falou, você vai dirigir um trabalho, tem uma igreja. E é um salãozinho pequenininho. Esse salãozinho pequenininho, eu vejo ele, não é muito longe da sua casa. É um salãozinho pequenininho, azulzinho da cor do céu. E ali, Deus vai fazer grandes coisas nesse salãozinho. E desse salãozinho vai sair uma grande igreja que Deus vai entregar na mão de vocês. Mas vai começar nesse salãozinho. Começa lá devagarzinho, com as pessoas que você já conhece, com as pessoas que você já sabe. Aí a gente falou, amém. E eu fiquei imaginando onde que é esse salão, pertinho da nossa casa, nós não andamos muito, eu imaginando onde que era. Amém. Viemos embora do monte, aí fizemos o culto, igual eu acabei de falar, né? Deu aquela conversa toda. E na segunda-feira, que foi no outro dia, a profecia foi no domingo, na segunda-feira, o administrador aqui, o responsável do condomínio, chamou eu e minha esposa. Vem aqui vocês dois, tirou a gente ali daquele bate-papo, daquela conversa, aquela discussão. Me acompanha aqui vocês dois. E a gente saiu acompanhando ele, no corredor aqui do condomínio mesmo. Chegou na quadra do condomínio, tinha um salão de festa assim, ele apontou para o salão de festa e ele disse, que tal a partir de hoje vocês começar a fazer culto ali naquele salão? E quando a gente olha para o salão, que cor que era o salão, irmão? Azulzinho da cor do céu. Era o salãozinho. E aí a gente olhou um para o outro e disse assim, olha só a profecia da pastora no monte. O salão azul, pertinho de casa, não anda muito. Então é aqui mesmo que Deus vai começar a obra. Só que detalhe, aqui no condomínio tem 5 salões. E os salão de festa aqui estavam tudo abandonado. Por causa que ninguém usava, estava largado. O salão mesmo, literalmente esse mesmo que a gente faz, que é a igreja hoje, esse mesmo estava abandonado, todo sujo. Era usado como garagem de moto, as pessoas guardavam as motos lá, era usado como reunião do comando, de facção, tudo, de acerto de contas, as coisas tudo. Então, era um salão abandonado. E o que aconteceu? A gente falou, tá bom, vamos começar a fazer um trabalho aí. E a gente lavamos tudo, juntamos uma equipe, fomos lá, limpamos tudo, pintamos, colocamos o nome lá, IPGA, Igreja Pentecostal Gerando Avivamento. Esse Gerando Avivamento, irmão, já uns 14 anos atrás era um projeto que a gente tinha, fazia vigília cruzada. E aqui, quando abriu essa oportunidade de abrir esse ministério, Deus colocou no nosso coração que já era esse ministério, já era lá atrás, a gente não entendia, já era um ministério que Deus já tinha dado pra gente. E Gerando Avivamento. E aí a gente colocou IPGA, Igreja Pentecostal Gerando Avivamento. E marcamos o culto de inauguração, dia 13 de fevereiro. E ali fizemos, numa segunda-feira, segunda profética. E nessa inauguração, almas se renderam aos pés do Senhor. Pessoas retornaram para a casa do Pai. E foi uma bênção. Deus bradou na casa, confirmou, consagramos o lugar, oramos, ungimos o lugar. E ali consagramos o ambiente. E quando acabou o culto, uma pessoa me chamou do lado e falou, você que é o pastor da igreja? Eu falei, isso, sou eu mesmo. E ele se apresentou para mim e ele disse assim, pastor, enquanto estava tendo culto aí, a gente estava nos reunindo aqui juntamente com a administração do condomínio e é o seguinte, a gente chegamos aqui à conclusão seguinte, a partir de hoje, pastor, ninguém coloca mais uma moto ali naquele salão. A partir de hoje, pastor, não tem mais reunião de nada ali mais. A partir de hoje, ali não é mais um salão de festa. Ali agora é uma igreja do Senhor. Está consagrada a igreja do Senhor. Então, pastor, tem 480 apartamentos. Pega você, a pastora aí, ó, vai ganhar alma para Jesus. Vai fazer a obra aqui dentro. Tem uma cidade aqui para vocês ganhar alma. Vai fazer a obra. E ele ainda falou assim, e ele é afastado da igreja. E ele ainda disse assim, quando eu chegar no céu, naquele dia, eu vou cobrar essas almas aqui do Senhor. Aí eu falei, amém. Graças a Deus que você está falando isso. Isso é sinal que você vai voltar logo. E ele é afastado e a gente conversa bastante. E ele já falou que quando Deus der a ordem, ele vai voltar, vai se afastar de tudo, da vida dele que ele vive e vai voltar para o Senhor Jesus. E aí, irmão, começou a obra aqui
e a gente tem feito uma grande obra aqui nesse condomínio. Assim como eu falei, dia 3 agora fez 3 meses, está recém-nascida essa obra, mas aqui nesses 3 meses a gente tem visto Deus fazer grandes coisas aqui neste lugar. Eu lembro que numa segunda-feira dessa profética, na semana do carnaval, Deus tocou nos nossos corações para a gente fazer um clamor pelas crianças aqui do condomínio. Aí eu, minha esposa, a gente fizemos um clamor juntamente com os obreiros, repreendendo o espírito da morte, repreendendo o enxumirim, repreendendo todos os demônios que operam, querendo destruir as crianças. E a gente fez uma oração forte, colocando todas as crianças na mão do Senhor. Na terça-feira, foi uma terça-feira de carnaval, foi um feriado, a gente teve que ir lá na cidade de Tiradentes, e de lá da Tiradentes a gente recebeu a ligação. Pastoras, aonde vocês estão? Já batemos na porta de vocês, aconteceu uma tragédia aqui no condomínio. Aí o que foi que aconteceu? Uma criança, menos de 2 anos de idade, caiu do 4º andar da janela. E não caiu na parte da grama, caiu no concreto. E foram levaram às pressas para o hospital. Olha, a oração que o Senhor fez ontem, você vê, o diabo está furioso mesmo, está querendo destruir as crianças aqui dentro. E aí a gente fizemos mais um clamor, a igreja teve em oração e depois a gente ficou sabendo que essa criança não quebrou nada. Porque a mão de Deus, irmão, a gente oramos e a mão de Deus, eu creio que a mão de Deus aparou essa criança, sustentou essa criança, e não deixou que quebrasse nada, não deixou que ela viesse entrar em óbito, e o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado aqui neste lugar. E a gente tem vindo fazendo essa obra aqui, só que não para, as perseguições continuam, as coisas vêm para querer parar, querer barrar a obra do Senhor, e a parte que eu sempre falo, que quando a gente está quieto no nosso canto, ninguém mexe com a gente. Mas quando a gente se levanta, começa a fazer a obra do Senhor, aí o diabo se levanta também para querer vir com tudo para cima da gente. E aqui a gente tem visto Deus libertar, porque aqui depois que a gente começou a fazer os cultos, começou também o pessoal a fazer macumba, obra de macumba, abrir terreiro dentro dos apartamentos, fazer sacrifício. Então a gente começou a ver, e nisso começou uma perseguição, porque eles começaram a fazer trabalho para fechar a igreja, porque a igreja estava atrapalhando os trabalhos dele. A gente estamos com uma grande campanha aqui, na segunda-feira, com o tema O Não do Povo Não Interfere no Sim de Deus, com o pastor Cristiano, um grande amigo nosso. E em uma dessas campanhas, Deus usou ele grandemente aqui, ele começou a clamar, começou repreendendo todos os demônios, repreendendo todos os enxus. E naquela segunda-feira, Deus usou ele de uma forma tremenda na oração. E na terça-feira de manhã, irmão, a gente começou a ouvir o comentário, os macumbeiros comentando aqui, que na hora da oração, as imagens deles começaram a cair dentro do terreiro, dentro dos apartamentos. Começou a cair tudo, a oração foi forte, e esses crentes querem acabar com a macumba, não vai acabar, nós vamos destruir ele, nós vamos acabar com eles. Teve uma mesmo que deu um recado para uma das membros da igreja, que disse que o nosso nome, o meu nome, o nome da pastora, o nome da igreja, dos obreiros já está dentro do aguidar dela, e está fazendo despacho, está fazendo trabalho para destruir a obra do Senhor, e nós estamos firmes. E nessa caminhada, um dos dias nós estava lá na igreja e chegou um deles lá com a guia na mão e disse assim: pastor, pastora, ora por mim, eu quero quebrar essa guia aqui, quebrar o pacto que eu fiz. E a gente orou, ali nós quebramos, rebentamos aquela guia, libertando aquela vida para a honra e a glória do Senhor. E a gente tem visto, irmão, Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Deus tem libertado, Deus tem salvado, e o nome do Senhor tem sido glorificado aqui no nosso meio. E eu quero aproveitar, e você que é da região aqui de Itaquera, aqui da região do Zé Bonifácio, Dom Bosco, venha fazer uma visita para nós. Nossos cultos aqui é dia de segunda-feira, dia de quinta-feira, a partir das 19 horas, e no domingo pela manhã, a partir das 10 horas da manhã. E você é o nosso convidado especial para estar aqui conosco. Estamos aqui na rua Domingos Rubino, é um condomínio Caraguatatuba,
Domingos Rubino 411, Conjunto José Bonifácio. Segunda-feira agora mesmo vai ter o encerramento da campanha. Estamos com a campanha e tem vindo pessoas de vários lugares, irmão. Fizemos um dia com Deus aqui, Deus fez milagre. Cada milagre, irmão, coisas às vezes que é tão simples, pequenininho, mas a gente vê a mão de Deus fazendo milagre. Vai me lembrar agora, a gente fez um dia com Deus, agora no feriado, dia 1º de maio, e a energia não estava muito boa no dia, estava oscilando, não estava entrando 220. Ela entrava e retornava. Quando ligava os equipamentos de som, a gente contratou um equipamento de som. Esse trabalho foi feito na quadra, foi um trabalho grande que a gente fez no feriado, dia 1º de maio. E o som que o rapaz trouxe, ele só funciona 220, irmão. Ele liga no 110, só que quando liga os equipamentos, liga o contrabaixo, liga as caixas, liga as coisas tudo, ele desliga, porque ele não suporta no 110. E ali o sonoplasta, o técnico de som ali ficou muito preocupado, porque ele viu o povo, a quadra já estava cheia de gente, os convidados chegando, e ele preocupado, e tinha feito toda aquela ligação para o 220 e na hora não funcionou. Aí ele falou, vou ter que ligar no 110, mas não vai funcionar, eu vou ver o que é que eu faço aqui, mas ela não vai funcionar. E ele tinha trazido uma outra mesa de reserva de som, ligou a outra mesinha, só que a outra mesinha que ele trouxe era pequena, só ia dar para ligar os microfones, não ia dar para ligar a banda, os instrumentos, as bandas que estavam convidadas. E ele, até assim, ele ligou a mesa grande dele digital na 110. Irmão, o culto começou, era 4 horas da tarde. Foi terminar 10 horas da noite o culto. E sabe o que aconteceu? A mesa funcionou em 110, das 4 horas da tarde até as 10 da noite. Ele mesmo ficou maravilhado, ele me chamou e disse assim, pastor, Deus está fazendo um milagre aqui. Eu falei, o que é que foi? Ele falou, essa mesa aqui, eu tenho ela há mais de 10 anos, nunca rodou, nunca funcionou em 110 e está aqui, ó. O culto está rolando, ela está funcionando, está ligado. Sabe o que é isso, irmão? É quando Deus está presente, até sem energia a mesa tem que funcionar. Porque o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Então fique aí com essa palavra, com esse testemunho, que Deus possa, através desse testemunho, edificar a sua vida, edificar a sua fé. Cada parte que foi contada aqui sirva para você. Que Deus abençoe grandemente. As minhas redes sociais é junto com a da pastora, é tudo junto lá, junto e misturado, porque Deus falou. Uma vez eu vou pregar, quando não dá para ela cantar, e o negócio parece que o mistério não flui. Porque agora quando nós dois estamos juntos, ela canta, eu prego, ela também quando vai pregar eu estou ali intercedendo por ela, e é junto Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito milagres, tem usado ela, tem me usado, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Segue lá a rede social, o contato é 011 96176 3892, 011 96176 3892. Entre em contato conosco, esse é o nosso WhatsApp. A gente vai estar tendo o prazer de estar atendendo a sua agenda aqui no Brasil, fora do Brasil. Deixa Deus te usar. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, um forte abraço. E entra lá também no Instagram da igreja, é IP Gerando Avivamento. É o Instagram, IP Gerando Avivamento. Vai lá, segue lá o Instagram da igreja, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Um forte abraço, fica com Deus e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a sua família. Amém. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.